Abracom. Eu vou repetir, né? Começou agora. Em nome da diretoria da Abracom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, todas e todos, principalmente vocês convidados, né? A Bruna Milê, o Everton e a Marisa, nosso coordenador de inovação, e que vai fazer a mediação desse encontro, né? Eu acho que é um tema que surgiu no próprio GT, e inclusive o Everton faz parte do GT, e a gente recebeu assim muita solicitação das pessoas se interessando para participar, para receber a gravação depois, então acho que vai ser um encontro bem interessante. Eu vou passar a palavra então para o Newton, que vai explicar, falar um pouquinho dos nossos convidados e explicar a dinâmica do encontro hoje. Newton, com você. Ok, Sheila, obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí que estão despendendo esse tempo para estar com a gente aqui, conversando hoje sobre o South By. Tá? A ideia surgiu no grupo, a gente conversando de fazer esse review do evento, e com três perspectivas, três óticas diferentes. Tá? Aqui a gente tem Everton, que faz parte do nosso GT, e é de agência, então, e tem uma experiência bem legal, porque já vivenciou outras edições do evento. A gente tem Maria Luísa Borges, que é diretora do Jornal do Comércio de Pernambuco, então, uma pessoa que vai ter essa perspectiva de alguém atuando em veículo. Então, ela fala da trilha dela, o que ela escolheu, como foi que ela pensou o evento. E Bruna Milê, na ótica de um cliente de uma empresa, do Simpa, então ela pode dar essa perspectiva também. Então, são visões complementares que vão ajudar a gente a fazer esse review do evento. Tá? A gente não estabeleceu aqui uma ordem, mas acho que qualquer coisa a gente pode começar, não sei, com o Everton, que é da casa já, para fazer esse abre e já dar essa perspectiva aí de como é que ele enxerga, ou como ele enxergou o evento, e fazer esse paralelo, que é bem interessante com as outras edições. O chat está aberto para quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode falar, escrever por lá, que eu vou, ou também comentar. Fiquem à vontade, tá? Que é para a gente trocar ideia mesmo, participar, ser bem interativo. Obrigado, Newton. Obrigado, Sheila. Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos, bem-vindas. Como o Newton disse, eu já estive no South by Southwest em outras edições. Essa foi a minha quinta participação. Uma vez que você vai, você quer ir sempre, né? Você acaba ficando viciado. Você move recursos para conseguir estar lá. Eu gosto sempre de contar um pouco do que é a história do South by Southwest, até para entender um pouco da dinâmica, né? Quando a gente olha um festival de inovação que trata de tendências acontecendo no Texas, que é um estado conservador e reconhecidamente fora do eixo comercial e de tendências dos Estados Unidos, você fala, nossa, o que será que acontece nessa cidade? Mas Austin tem essa característica de, exatamente por estar no estado como o Texas, se tornou um lugar onde ideias e inovações acontecem ao longo desses anos, principalmente pela Universidade do Texas, mas também por ter uma cena cultural bastante rica, uma cena cultural alternativa bastante rica, né? E tem o slogan da cidade é Keep Austin Weird, né? De ser um lugar weird, de ser um lugar estranho dentro do universo em que a cidade está inserida lá nos Estados Unidos. O evento foi criado em 87, né? E o grande desafio para quem vai para lá sempre é fazer escolhas, né? Porque esse ano foram 2.600 sessões e palestras, e para organizar eles dividem em eixos temáticos, né? E depois das outras experiências que eu tive, que você acaba ficando um pouco perdido, não sabe para onde ir, e acaba ficando sempre no centro ali do evento, que é no centro de convenções. Esse ano eu me organizei melhor e escolhi algumas trilhas que tem mais a ver com o meu interesse e, óbvio, o interesse de uma agência de comunicação. Só para me apresentar um pouco mais, eu sou presidente da Ágora, que é uma agência de comunicação estratégica e public affairs, mas eu também lidero aqui no Brasil um ecossistema de comunicação e marketing que reúne outras agências de criatividade, de pesquisa, de inovação e de contact center. Então, eu fui muito com essa visão de entender a visão de design, de como a tecnologia e a inovação impactam os negócios, mas também o impacto na sociedade, no consumidor, no cidadão.
E eu fui com um outro colega, e fiz essa terceira apresentação que eu faço sobre South by Southwest, mas que foi com uma outra visão, que foi com a visão de jornalista. Ele foi cobrindo o evento pela GoEd, e é sempre legal que você vai com alguém, você vai trocando experiência. O dia a dia no evento durante o dia você vai em muitas palestras, muitas conferências, em workshops, e no final do dia é aquele momento que você vai trocar ideias com os colegas e conhecer pessoas do mundo todo. Esse ano foram 125 países, pelos números lá do South by, 70 mil inscritos, e uma grande diferença é que a delegação brasileira foi a segunda maior delegação, né, de outros países. Depois dos Estados Unidos, os brasileiros estavam lá em grande quantidade. Eu percebi uma mudança grande no perfil do evento e até na cidade, né? A cidade mudou bastante da primeira vez que eu fui. Era uma cidade média, com características muito específicas do interior dos Estados Unidos, e agora é uma cidade em pujança, assim, com vários prédios sendo erguidos, né? Inclusive um dos bairros lá, que era o lugar onde tinha os food trucks e as pessoas iam beber cerveja e comer churrasco, hoje é um canteiro de obras com prédios gigantes sendo erguidos. Eu notei essa diferença no começo, eu tomei até um susto, porque eu estava acostumado com aquela coisa de ir para uma cidade interiorana e ficar andando pelas ruas, e aí cheguei lá e tinha esses grandes prédios já que subiram durante a pandemia, surgiram esses grandes prédios. Mas isso não mudou em nada o evento. Eu foquei na trilha de civic engagement, né, que é o engajamento cívico, em mudanças climáticas, a indústria da mídia, na indústria do advertising brand, né, de publicidade, da propaganda e da experiência de marca, e em design. Eu tenho uma formação de design também, eu queria olhar a visão de design especificamente, que é um tema bastante conectado com tecnologia, não o design criativo, mas o design, a visão de design, design thinking, enfim, design estratégico. O evento aconteceu no momento da grande discussão do surgimento do AI generativo e o acesso ao ChatGPT e outras ferramentas, né? Então, em todos os painéis, de alguma forma, isso foi discutido. O que eu achei interessante, é uma perspectiva minha, depois as colegas também têm as visões delas, é que a gente estava discutindo o impacto na sociedade mais do que a tecnologia em si, a tecnologia aplicada. Isso tem um lado positivo, porque você acaba se tornando mais filosófico sobre o impacto do AI. Um dos principais painéis, dos mais esperados, é o painel da Amy Webb, né, que ela apresenta um estudo que ela faz já há bastante tempo sobre tecnologia, e a palavra que ficou quando a gente fala de AI é o prompt, que é como a gente dá o comando para a inteligência artificial nos devolver algo. E essa é o grande trigger, e eu gostei bastante disso. Acho que tem muito a ver com nosso trabalho em comunicação, é como a gente vai usar o AI para o bem e para melhorar a nossa vida. A Imweb tem uma visão negativa e uma visão positiva. A visão negativa é que a gente não vai ter muita escolha ao conteúdo em que nós vamos ter acesso, uma vez que a curadoria do conteúdo e das informações em que nós vamos consumir vem da inteligência artificial, e como a inteligência artificial ela é comandada pelos nossos comportamentos, e ela deu um exemplo muito legal. Se eu quiser assistir um episódio de Friends e der o comando para minha TV e falo, quero assistir um episódio de Friends, ela vai me apresentar o episódio de Friends, que é o episódio relacionado àquele momento meu, e não necessariamente o episódio que eu quero ver. Mas a partir das minhas buscas e das minhas interações com as máquinas, ela vai entender que eu quero ver aquele episódio. Então, essa curadoria, essa falta de liberdade para a curadoria do que eu quero ter acesso à informação é o lado negativo, de certa forma, de você não ter muitas escolhas do que você vai consumir de informação. E é um desafio para nós da comunicação de saber
direcionar bem a tecnologia para que as marcas, para que a reputação das companhias não sejam afetadas ou sejam construídas de forma genuína e dentro do parâmetro que deve ser construído. Um outro estudo, um outro painel bastante conhecido no South by South é do John Maeda, que é um estudioso de design e tecnologia, que todo ano ele apresenta o design report dele, e ele também tem uma visão bem legal, que é a visão de você poder escolher, e aqui tem uma frase dele que eu acho legal, você vai escolher exatamente o que você quer usar da AI, né? E para simplificar a sua vida e não para complicar. E me fala do tempo, Newton, porque eu estou perdido aqui, não estou vendo todo mundo. Eu separei também algumas coisas interessantes não relacionadas à AI, até para mudar um pouco o viés e como a gente acabou ficando chato, que tudo que você ia lá no South by era sobre AI, mas essa visão de analisar o impacto da tecnologia com outros conhecimentos, e eu fui em alguns painéis de antropólogos, sociólogos, etnógrafos, é um desafio bastante interessante para as companhias e para o mundo, né? Como colocar na mesa, e eu acho que isso conecta muito com o nosso dia a dia, outras visões, além da de comunicação, e esse painel que eu fui de uma antropóloga, um etnógrafo e um sociólogo, foi muito legal, assim, porque as empresas estão contratando esses especialistas para ter uma outra perspectiva que não é essa perspectiva tecnicista e quase automática do impacto da tecnologia. E eu adorei esse painel porque primeiro que ele começou da seguinte forma: você chegava lá, eles davam óculos 3D para você e todo mundo vai entrar numa palestra com óculos 3D, o que eles vão mostrar? E aí o cara falava, não, vamos todos levantar, fazer uma ginástica, agora pode tirar o óculos que a gente não vai usar, a gente vai falar do humano. Vamos falar muito mais do humano do que da tecnologia em si. E foram painéis que falaram exatamente disso, qual é o nosso papel, e acho que conecta também, de novo, com a nossa atividade, e essa visão do humano, o algo que não é previsível, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer com as interações humanas, né? Entre públicos, entre pessoas, entre companhias, é mais necessário agora que a gente tenha o acesso fácil à tecnologia por qualquer cidadão, por qualquer indivíduo. Então, colocar no palco o impacto humano foi o que mais me chamou a atenção. Assim, eu fui em um outro painel de algumas pessoas de tribos indígenas americanas que fizeram essa relação bem interessante, né? Uma vez que a gente está hiperconectado, que nós estamos tendo acesso a tanta informação, voltar para trás e entender as culturas ancestrais pode ser um caminho para resolver grande parte dos impactos causados pela tecnologia, como saúde mental, o ódio, né, que o ódio ele também é patrocinado pela tecnologia. Um outro painel que eu fui específico de mídia, de 3 ONGs que estudam o ódio nas redes sociais, né, e como que os eventos de massacres de pessoas vulneráveis acontecem e são organizados pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, e qual o papel das grandes big techs nesse impacto, nesses eventos extremos do ódio, leva a gente a refletir também qual é o papel das empresas, dos anunciantes, em patrocinar o ódio. É uma perspectiva bastante quase que complexa, mas que faz todo sentido, uma vez que não é só a plataforma que tem responsabilidade, é também quem financia as plataformas. Então, deveria estar na mesa, todos os atores deveriam estar na mesa de alguma forma discutindo o ódio na internet. Também busquei, em uma outra trilha de emergência climática e de engajamento coletivo, painéis que falam sobre ESG, né? Vamos aqui usar o termo do momento, mas não só isso, né? Sobre o papel das empresas e entender o novo momento do mundo. Um dos grandes painéis, que é o do fundador
da Patagônia, do CEO da Patagônia, foi um dos mais concorridos, foi muito legal. Eu não sei se a Bruna e a professora Maria Luísa foram, mas foi um painel para você ficar pensando sobre como é possível uma empresa se encaixar no mundo atual e pensar o capitalismo com uma outra visão. A gente se emociona quando você vê o exemplo da Patagônia, mas, ao mesmo tempo, você volta para casa e fala assim, nossa, como que a gente vai mudar a cabeça das empresas para chegar em um modelo como esse, com o ESG na essência, como principal objetivo de negócio da companhia. Eu, como atendo uma empresa de entretenimento, também fui olhar as ativações, né? Na cidade toda, muitas ativações acontecem, principalmente para lançamento de filmes e de séries. Isso também é uma experiência interessante. Muitos streamings lançando suas séries e tem lá o carpete vermelho com as premieres de alguns filmes. O que mais me chamou a atenção neste caso é que cada vez mais as três trilhas, né, os três pilares do evento, eles estão cada vez mais próximos. O cinema, o interactive, que é a tecnologia, e a música se conectam cada vez mais. E um dos painéis que mais me chamou a atenção foi um painel de uma série que foi lançada lá, que é uma série acho que é da Paramount. Eu não lembro o streaming, mas é uma série bem interessante. É da Paramount. Que uniu uma realidade específica da sociedade americana, que é o imprisionamento de pessoas que usavam maconha, né, o cannabis, e os roteiristas eles vivenciaram e foram dentro do presídio para viver o dia a dia dessas pessoas, e a partir disso criaram todo o conceito musical da série e usaram tecnologia para entender a realidade dessas famílias e chegar no roteiro da série como um todo. Então, existe cada vez menos, assim como na nossa vida de comunicação, marketing, pesquisa e tudo mais, essas linhas que separam o roteirista da trilha sonora e da realidade da sociedade, elas não existem, né? E a gente pode usar a tecnologia para melhorar e facilitar essas conexões todas. Enfim, quatro grandes, tentando resumir, né? Porque é muita coisa, a gente sai de lá com um pouco mais de cabelo branco e com um pouco mais de ansiedade do que a gente já tem, mas quatro reflexões é que a tecnologia ela vai nos ultrapassar, não é uma condição, não é algo que a gente tem que questionar, ela vai nos ultrapassar e a gente vai conviver com ela sim ou sim, não é uma escolha. Existe um ponto de não retorno em relação ao clima. O que nós temos que fazer não é tentar voltar ao que era antes, mas amenizar os impactos das mudanças climáticas, e esse papel nosso de refletir sobre os impactos e não achar que é uma coisa linda e fazer peças de comunicação que não são genuínas, dizendo que uma empresa está salvando o mundo. Não está salvando o mundo, ela só está amenizando o seu impacto, porque o impacto existe. O poder das experiências, né? Depois da pandemia e de tudo que a gente passou, a tecnologia, sim, ela é necessária, mas esse contato humano, esse momento, a life real experience, né? O real life experience, desculpa, são experiências reais e de poder olhar olho no olho, de interagir humano com humano, volta com uma força ainda maior do que era antes. Existe uma sede por desconectar, e que a saída ela é coletiva, ela é diversa e cooperativa. Tem uma frase que no vídeo dos 50 anos da Patagônia eu achei fantástico, que tenho usado desde que eu cheguei de lá, toda hora, toda reunião eu termino, eu trago para reflexão. Se a gente quer chegar, se a gente quer ir longe, a gente vai sozinho. Desculpe, se a gente quer ir rápido, a gente vai sozinho. Se a gente quer ir longe, a gente vai junto. E isso diz muito sobre a comunicação e qual o nosso papel como comunicadores de unir esforços, conectar públicos, interesses e fazer essa convergência cada vez mais, né? Usando a tecnologia, sim,
mas nunca esquecendo o lado humano, que é, no final do dia, a gente está fazendo tudo pela sobrevivência da humanidade. Né? Enfim, minhas reflexões aí, então eu passo para os colegas. Boa. Vamos agora aproveitar e passar agora a palavra para a Bruna. Bruna da Simpla vai ter uma apresentação também, que ele já liberou para você, Bruna. Fique à vontade aí para fazer sua intervenção aí na fala, a sua visão como empresa, tá? Todo mundo para variar. Obrigada. Na verdade, eu até estava com uma apresentação aqui, mas eu acho que vai ser mais fácil a gente seguir no bate-papo, como está aqui, como o Everton seguiu, e eu vou usar uns conteúdos como guia. O que eu acho que é importante, antes de tudo, é a gente falar do tamanho do South by, porque isso é uma coisa que eu não tinha noção antes de eu ir. E acho que esses números ajudam a gente a ter uma noção do que a gente está falando. Provavelmente cada um de nós aqui vai contar um South by completamente diferente. Aliás, uma dica, se você quer parecer que é íntimo do SXSW, você chama ele de South by. É mais fácil, inclusive, porque não dá um trava-língua. Então, fala, o South by, já me deram essa dica aqui. Eu falo para não confundir. São 10 dias de evento, tem uma conferência com 2 festivais acontecendo ao mesmo tempo, que é um de música e um de filme. São 3 exposições, tem uma de realidade estendida, uma de Creative Industries e uma Flatstock, que são os cartazes deles, mas essa de Creative Industries tem bastante coisa interessante para a gente ver. 25 trilhas temáticas, mais de 1.400 eventos e sessões acontecendo. Nesses dias, mais de 40 mil participantes. Esse ano, como ele falou, tinha mais de 2 mil brasileiros, era a primeira maior grupo estrangeiro, né, dos Estados Unidos, era do Brasil, e 137 ativações de marcas em lounge. A gente que trabalha com comunicação, essa coisa de ativação é incrível. O Everton comentou da Paramount, tinha inclusive uma ativação enorme deles, e você anda pela cidade, tem ativações por todos os lados. Então, acho que isso é um ponto importante. Das trilhas, a gente tinha uma trilha que chamava 2050, que era de futuro, uma só de publicidade, brand experience, tinha uma só de cannabis, tinha a parte toda de civic engagement, clima, enfim, tinha cultura, esportes, startups, a indústria de tech, a parte de transportes, a parte de viagem, parte da revolução do trabalho, do ambiente de trabalho. Então, era tanta coisa acontecendo que cada um de nós pode ter visto um evento totalmente diferente. Então, a gente começa dizendo que, desculpa que a gente não vai conseguir contar tudo para vocês que aconteceu lá, e é bom ter várias pessoas, porque a gente consegue dar uma visão geral. Eu trouxe algumas coisas aqui, alguns temas. O meu recorte inicial era um recorte muito de marketing. E eu, quando estava a caminho de lá, eu mudei a minha agenda inteira. Eu falei, eu não vou ver muita coisa de marketing, vou ver algumas coisas de entretenimento e eu quero ver o que está fora disso, que está fora do meu radar. Eu acho que nós que trabalhamos com comunicação e com marketing, precisamos estar mais próximo, mais longe possível do escritório e o mais próximo da vida de verdade. Entender o que está acontecendo no mundo para a gente poder trazer as tendências para cá. E aí eu faço um disclaimer que eu sou jornalista, eu já trabalhei em assessoria de comunicação durante muito tempo e eu fiz essa migração de assessoria para outra, então, para a empresa, né, para cliente, e aí depois para o marketing. Então, tentando colocar os 2 chapéus aqui. Um dos temas que estava muito forte lá era fungos e cogumelos. O resumo era o seguinte, os cogumelos vão salvar o mundo. Eles vão salvar o mundo por causa de comida, porque eles vão ser uma solução de proteína não animal, e que não vai ter impacto para o meio ambiente, que vai ser barata, e aí são os tais de micélios, que são umas raízes de fungo, assim. Eu até provei, vocês provaram, gente? Tem um gosto meio de shiitake, assim, não é uma delícia, não, mas bem feito, até salada de sapato fica gostoso, né? Então, acho que se é para salvar o mundo da fome, é uma boa solução. E os cogumelos vão salvar o mundo também por a questão das doenças mentais. Então, já existem cientistas trabalhando com alucinógenos para ajudar a resolver problemas de depressão, para ajudar a resolver vários problemas de saúde mental, e com resultados, em alguns casos, estão trabalhando nas dosagens ainda, mas com resultados de uma pessoa que tinha uma síndrome super séria de depressão, outras coisas. Quem tem depressão ou quem convive com alguém que tem depressão sabe que é algo que a gente precisa tratar a vida inteira. Eles reprogramam o cérebro. Que os cientistas estavam dizendo lá, não era a indústria farmacêutica dizendo, eram os cientistas que trabalham com isso. A gente está utilizando alucinógenos para reprogramar o cérebro, e você pode deixar de ser uma pessoa depressiva e várias outras questões de saúde mental.
Então, para mim é uma revolução, assim, a gente parecia que a gente estava andando um pouco em Woodstock, mas eles voltaram super à moda. O metaverso também é outro que voltou à moda. Tinha gente que falava que o metaverso acabou, e tinha gente dizendo que o metaverso nem começou ainda. A conclusão que eu saí de lá é que o IA a inteligência artificial vai ser muito mais rápida do que se pensava e o metaverso muito mais lento do que se pensava, até porque eu acho que o metaverso ainda depende dessa coisa de óculos, etc. E que as gerações que estão mais acostumadas com isso, os gamers, a geração Z, vão ter muito mais facilidade com isso do que a gente de colocar esse óculos que o Everton falou, que nos gera um estranhamento. Não sei se vocês já utilizaram, recomendo fortemente testar, porque o mundo, né, caminha para isso e a gente que trabalha em comunicação precisa estar atento a essas coisas. Eu comprei um óculos desse, o meu filho que era para ele. Mentira, era para eu poder ficar atualizada nesse negócio. E quando você põe aquilo e começa a lutar com o Darth Vader, dá um medo danado do Darth Vader, gente, porque ele é enorme, você está ali dentro daquele ambiente. E muitas indústrias vão ser muito impactadas com isso. A minha indústria de eventos, a indústria de turismo vai ser muito impactada pelas possibilidades de realidade virtual. Então, a forma de contar histórias vai mudar muito. Eu vi documentários em realidade virtual sendo criados lá. Fiz até um artigo sobre como essa questão da experiência estendida pode ajudar muito na empatia. A coisa mais bonita que eu vi, duas coisas lindas lá. Tem uma foto minha chorando. Uma é uma experiência de realidade virtual que você se sente como uma criança autista. E eu vi uma mãe de uma criança autista saindo aos prantos, eu me emociono falando, porque ela saiu aos prantos, ela falou, pela primeira vez eu entendi como é que meu filho se sente, porque ela se sentia com ele, quando a pessoa saía de lá, ele sentia que estava num ambiente escuro, aí quando ela voltava, a criança sentia que tinha asa, era um negócio lindo, gente, vale a pena ver. E isso está disponível, inclusive, nas lojas do Meta, para quem conseguiu um óculos para experimentar. E a outra era uma experiência também de realidade virtual, que eu vestia uma roupa com vários sensores, e aí você se olha no óculos, e era para entender como é que uma pessoa transgênero se sente. E eu era um homem na projeção. E ganhou o prêmio, né? Foi incrível, eu fiz uma campanha para eles ganharem. E aí eu me olhava e dizia, gente, mas esse corpo não é meu. E aí você se mexe, e eu confesso para vocês, eu sempre achei, eu nunca entendi por que as pessoas trans tinham um jeito afeminado mesmo, será que era proposital ou não era? Aí quando eu andava, era uma mulher andando dentro de um corpo de homem, então era super afeminado, não é intencional, ou sem ser intencional, é porque você a sua essência está ali. E eu sempre fui muito, muito ligada a essa causa, mas aquilo, mesmo eu sendo ligada à causa, aquilo me tocou de uma maneira, eu falei, gente, que injustiça obrigar as pessoas a não poderem se expressar. Então, a conclusão que eu tive dessas questões todas de realidade virtual, realidade estendida, é que essa vai ser uma ferramenta poderosíssima para a gente contar histórias e para a gente gerar empatia, para fazer realmente a pessoa se sentir, calçar os sapatos do outro. Vi da Ucrânia também era super emocionante, você vendo lugares da Ucrânia destruídos e as pessoas, os sobreviventes aparecendo do lado. Eu só chorei esse dia, gente, eu saía de olho vermelho de lá. Mas são experiências que são bastante marcantes. Aí, uma outra coisa que me chamou bastante atenção é uma nova medicina. Existe uma nova medicina surgindo que daqui a 20 anos, quando os nossos filhos e netos estiverem falando, assim, é verdade que antigamente ia fazer uma cirurgia e vocês não tinham nenhum suporte virtual, vocês não tinham um assistente virtual, vocês não operavam o Digital Twin, que eles criaram agora, o Digital Twin, então o Everton vai ter uma versão dele no metaverso digital, com as mesmas veias, com o coração. O médico não vai fazer uma cirurgia dele como faz em qualquer coração. Ele vai operar treinando no coração do Everton. Se der certo, ele abre o Everton. Se não der certo, ele não abre. Ele vai testar no Digital Twin até a técnica funcionar. Então, daqui a 20 anos, eles vão dizer, gente, a medicina que vocês faziam em 2023 era medieval. E tomara que aconteça isso mesmo, porque vai ser muito bom para todo mundo, né? Mas a gente está numa fase assim, de realmente uma mudança enorme. Hoje em dia, tem as BICs, que são Brain Computer Interfaces, que eu testei, inclusive, lá. Você chegava na frente de uma mão biônica e você, com o cérebro, mandava nela e ela abria e fechava. Tinha coisas que você, de acordo com o movimento dos seus olhos, ele já ia interpretando o seu comportamento.
enfim, várias tecnologias que vão mudar bastante a maneira como a gente conta a história e, no ponto de vista de medicina, vão melhorar muito a vida das pessoas. Hoje em dia, já existe tecnologia para você criar um rim em laboratório. Isso pode acabar com a fila de transplante. Pensa a vida de quantas pessoas isso pode impactar. Então, a tecnologia realmente vai ajudar muito. E as pessoas vão viver 100 anos, né? Já estão vivas as pessoas, já está viva a primeira geração que vai viver 100 anos. Eu tenho uma avó de 105 que é viva e lúcida, maravilhosa, mas ela é uma exceção. E a gente precisa, a nossa medicina vai ter que, né, melhorar para que a gente possa viver com qualidade de vida esse tempo. Uma outra coisa são os wearables ápticos, que são... a gente tem esses reloginhos, né, da Apple Watch, da Samsung, etc. Isso vai evoluir muito para coisas que você veste e que você sente sensação. Então, tem uma máquina lá que é um colete que você põe e aí uma pessoa abraça uma almofada de um lado do mundo e você sente aquele abraço do outro lado. E esses wearables que dão sensações, que dão tato, que dão olfato, que usam outros sentidos da gente, não só a visão, vão fazer com que a experiência seja muito mais forte. A questão de comunidade vai estar fortíssima, então eles até levaram alguns exemplos lá, eu vi algumas palestras, exemplos, por exemplo, daquela marca Forever 21, né, de fast fashion, que eles estão construindo coleções para as comunidades deles. E eles usam muito o ambiente de games para fazer essas comunidades, então eles constroem junto. Agora, se o Newton participou da elaboração de uma camiseta, imagina se o Newton não vai comprar aquela camiseta, né? Vai comprar para ele, a mãe dele vai comprar, vai mostrar, o irmão. Então, isso ajuda, inclusive, no consumo e você coloca as suas preferências. Então, a tendência é que a gente vá muito além do social listening, de ouvir o que as pessoas estão falando da gente e interagir com elas. A gente vai co-criar. Isso é alguma coisa que poucas marcas sabem fazer, mas que vai ser algo bastante poderoso, principalmente com a entrada de geração Z no mercado. A questão toda de creators economy, novas mídias, isso vai afetar muito a publicidade, a performance, toda a questão de privacidade digital, inclusive, vai afetar muito a maneira como se faz o marketing digital. E aí é uma boa notícia, eu acho que para quem está aqui, porque contar boas histórias vai voltar, já é hoje muito importante, mas vai ser cada vez mais importante, porque as marcas vão ter que ter as suas próprias audiências, não tão intermediadas pelas plataformas. Os creators vão estar cada vez mais contando histórias, e aí nada como um bom jornalista, um RP, para poder criar histórias verossímeis. A gente aprende isso desde sempre. Então, acho que isso vai ser algo bastante poderoso para esse mercado aqui. Tem uma outra tendência de retail media, né, que aí tem mais a ver com mídia, que são essas mídias dentro da Amazon, dentro do Mercado Livre, os produtos que se vendem dentro dessas ferramentas, eles vão poder contar com a mídia das próprias plataformas. Que eu preciso puxar a sardinha para o meu lado, os eventos in real life são muito fortes, e a gente vê o Web Summit lotado, né? Que estava lá, que teve no Web Summit agora no Rio, em Lisboa também, lá estava lotado também no South By, então as pessoas estão desesperadas para se encontrar de novo. E a tendência dos eventos na vida real, eles aconteçam, voltem a acontecer, eles estão a todo vapor, mas que tem uma camada de serviço de digital aí, que vai também transformar a experiência. Então, acho que para todos nós, a gente pode pensar como é que eu posso colocar uma camada de serviço, de tecnologia no que eu estiver fazendo, na minha história, no meu release, que vai poder ajudar a contar essa história. Acho que isso é bastante forte. E, enfim, a questão que é tudo sobre o humano, né? O Everton já trouxe, acho que isso muito bem. Tem muita tecnologia, mas no final das contas é sobre o humano. A inteligência artificial generativa foi a grande coqueluche. Eu assisti várias palestras sobre isso. Acho que tinha a questão toda do trabalho do conhecimento, vai acabar, a gente vai perder ou não. Vai ter muito chat GPT escrevendo texto, infelizmente. Ele até que está escrevendo razoavelmente direitinho, mas ele vai ser nosso assistente. Então, a gente escreve e a gente vai melhorando esse texto. Acho que aí é um caminho que vai ser positivo no sentido de a gente ganhar tempo. Do prompt que ele falou, a questão da inteligência artificial quântica, né? Quando a gente junta a computação quântica com isso, vai ficar muito mais poderoso ainda, vai ser muito mais rápido. Por isso que dizem que a inteligência artificial ela vai crescer uma velocidade muito maior do que a gente está esperando aqui.
Então, comecem a fazer os prompts de vocês, gente. Vai testando, brinca com isso, usa o Midjourney para criar layouts que vocês precisem, usa essas ferramentas para criar vídeo, porque a gente precisa se habituar a fazer isso, porque quem não se habituar vai ficar de fora muito rápido. Então, inclusive, a Amy Webb estava comentando que quem não tiver inteligência artificial, não souber usar a inteligência artificial, isso, em muito pouco tempo, vai ser como a diferença entre quem nasceu pobre e nasceu rico, em termos de oportunidades. Vai ser uma desigualdade enorme. Então, acho que isso é super importante. E aí, para fechar, eu saí desse evento com muito mais perguntas do que certezas. E conversando com pessoas que já foram a outros eventos de lá, até quebrei meu colar aqui, que já foram a eventos, esse ano usaram até a expressão de design the unknown, quer dizer, um ano de projetar o desconhecido. Vai ser tão diferente tudo que está vindo com uma inteligência artificial generativa e quântica, que a gente ainda está tateando no que pode ser esse futuro, e a gente precisa estar preparado para ele. Gostando ou não gostando, eu acho que nós que somos de comunicação e de marketing precisamos aprender a trabalhar com ele e a lidar com ele. Obrigado, Bruna, pela participação e sua visão do evento. E aí é legal porque você já citou um pouquinho do Web Summit e Maria, na pré-conversa aqui antes da gente abrir a sala, comentou que vai fazer um paralelo sobre os dois eventos. Então, a gente já fecha com Maria Luísa Borges, falando da visão dela dentro do South By. Também quero ser íntimo, então vou usar esse termo também. E fazem um paralelo com o Web Summit. Ok, Maria, com você aí. Está fechado o áudio. Perdoem. Quem me apresentou ao termo South By foi o cara do Uber, porque eu estava também pronunciando South By, Southwest, ele fez South By for everyone, ok? Então, a gente aprendeu no Uber. Eu queria só contextualizar. Primeiro, agradecer demais a fala de Everton e a fala da Bruna, porque eu concordo piamente. Cada pessoa tem uma South By para chamar de sua. Ela não é um evento único para todas. A trilha que você escolhe não é a trilha que a pessoa escolheu, a fila que você pegou não é a fila do cara do lado. A South By é muito sobre fila, né? Que filas vale a pena você pegar ou não, que hora vale a pena queimar um compromisso porque você sabe que aquela palestra ali é imperdível e vai estar super lotada. Então, são coisas que você vai aprendendo à medida que o dia vai passando. Eu queria só primeiro dizer que ir para a South By, eu não fui para a South By como representante de uma indústria de mídia. Eu fui por minha conta, eu e uma outra colega aqui do jornal, a Mirela Martins, a gente juntou os caraminguais e parcelou a passagem e acabou assim indo para a conferência como algo que fosse algum investimento na nossa vida, não necessariamente na nossa carreira. E aí eu super concordo com a frase da Bruna. Indústria de evento, gente, as pessoas estão com secura de se ver. O Web Summit foi isso, acho que a South By, em 2022, eles já tentaram fazer um evento presencial, mas não teve toda a adesão que você teve agora. Esse ano foi uma explosão e eu acho que a Web Summit de Lisboa vai ser outra explosão. O que a gente percebe é que as pessoas, de fato, estão atrás de se ver. Eu vi eu e Mirella ficamos assim meio enlouquecidas nos primeiros dias, porque a gente fica, né? A gente é muito impactado, Mirella caiu no choro porque a palestra que ela queria ver estava lotada, a segunda também estava lotada e ela não tinha plano C, enfim, a gente tem que lidar com essa frustração também, mas foi, e eu acho que é um investimento que vale e valeu muito a pena ter feito. Uma coisa que na saída, na volta, eu assisti uma espécie de um resumão, né, que até a GoAds fez, e aí o Everton citou o trabalho do pessoal, que é um trabalho bem legal. Diz que o tema não falado da South By foi I don't know. De fato, né, o desenho do desconhecido foi talvez a coisa mais scary, né, mais apavorante assim, que a gente sentia. As pessoas
estão vivendo uma época que elas percebem que é uma época de profunda transformação, talvez muito maior do que a gente já viveu até agora. Sobre inteligência artificial, eu fui para alguns painéis com futuristas e, assim, curto demais. Mirella disse que não gosta muito de futurista porque diz que eles fazem... ela diz, Web, ela faz 700 páginas de relatório, alguma coisa tem que dar certo. Não é possível que com 700 páginas tudo vai dar errado, mas eu acho que não, acho que são pessoas que têm assim, uma sensibilidade para tentar perceber sinais que nem todos conseguem ver dentro do imersos que estamos na nossa realidade. Mas em alguns desses painéis sobre inteligência, sobre futuro, me chamou muita atenção assim, porque, claro, se falava muito de inteligência artificial, se falava muito sobre o futuro do trabalho, mas se falou muito também sobre o futuro das relações, porque muito provavelmente já está entre nós, tanto está entre nós a geração que vai viver até 100 anos de boa, tá? Provavelmente com qualidade de vida, com saúde, e que precisa ter toda uma gama de serviços, atendimentos, todo um ecossistema voltado para atendê-los, tá? Como também está entre a gente, muito provavelmente já nasceu e está entre nós, uma geração que talvez não faça muita diferença estar com uma pessoa real ou com uma pessoa virtual. Por que que a gente imagina isso? Quem tem filho gamer, quem tem neto gamer, eu já estou na época dos netos, tá? Percebe que a imersão, muitas vezes, para ele é muito melhor do que aparenta ser muito melhor do que a realidade. E aí a gente traz na memória assim, algumas de filmes que a gente já viu, de pessoas tipo Her, tipo Simone, que é um filme mais antigo ainda, e que mostram exatamente essa possibilidade de você se relacionar com o ser humano. Pode chegar a um momento em que entre você estar numa relação abusiva ou você estar numa relação virtual em que você seja bem tratado, talvez isso faça muita diferença e que realidade e ficção não seja algo tão dividido na cabeça dessa geração que está aí, né? Os alfa estão aí já, e eles têm uma forma de lidar com o presencial, o remoto, o virtual, o físico, que muito provavelmente bem mais nativa ou bem mais naturalizada do que a gente. Então, essa reflexão eu vi numa palestra super concorrida, é uma palestra que eu tive que ir para a segunda apresentação dela, que eu perdi a primeira, que foi uma breve história do futuro, né? Eu fiquei bem impressionada, porque a palestra estava lotada a primeira, a palestra lotou o segundo, um bocado de gente deixou de ver, e eu já revi essa palestra de casa, que é uma coisa, aliás, que eu super recomendo, se alguém tiver tempo de bobeira aí, gostar de ouvir um podcast, uma coisa. Se você entra no site da South By, as principais palestras estão disponíveis e você pode ouvi-la e você pode fazer o recap do que aconteceu lá. Então, a breve história do futuro, ela está lá, né? Ela me impactou muito, né? E Mike Bechtel super recomendo se alguém tiver um tempinho para ouvir, porque ele fala de futuro de trabalho, ele fala sobre computação quântica, né? Inclusive, eu nunca tinha entendido exatamente qual é a diferença entre a computação quântica e a computação que a gente tem hoje, né? A gente vive uma era da computação matemática, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1 é um somatório de números que, quando são um somatório digital, né? Que quando você processa tudo, você tem um resultado ali do lado. Para você processar essa sequência de 0, 1, a depender da velocidade, da capacidade de processamento do seu computador, isso pode levar um bom tempo, às vezes horas, às vezes até dias, para que determinado output saia daquele processamento. Com a computação quântica, essa noção deixa de existir. Tudo acontece em real time. Você não precisa ter uma sequência de 0 a 1, porque ele lida com os estados da matéria. No momento que isso se popularizar,
basicamente todas as senhas que a gente tem hoje, elas deixam de acontecer, elas deixam de ter qualquer sentido. Elas serão quebradas em fração de segundo, porque basicamente todas as combinações possíveis podem ser feitas num instante e simultaneamente. Então, é isso que a computação quântica, quando se popularizar, vai trazer, e vai, muito provavelmente, mudar totalmente tudo que a gente faz hoje, né? Acabou delay, acabou tempo de processamento, vai ser como é que eu posso dizer? Eu não sei nem se a minha geração está preparada para viver esse momento. O que acontece hoje com a computação quântica? Ela precisa de elementos muito específicos para que ela funcione. Ela precisa que o computador esteja, por exemplo, no vácuo, que o computador esteja, por exemplo, perto do zero absoluto, e que é uma temperatura super fria, menos 373 Celsius, se eu não estiver enganado, é uma temperatura super baixa. Então, e aí são condições tão especiais que um computador quântico hoje, para trabalhar, digamos assim, ele precisa de uma quantidade de energia enorme para que aquelas condições sejam simuladas aqui dentro do planeta Terra. Mas a gente tem atalhos, por exemplo, os chineses estão levando os computadores quânticos para o espaço, porque lá eles já conseguem as condições ideais com muito menos gasto de energia do que aqui no planeta Terra. Então, assim, estamos prestes a gente está no meio de uma revolução grande, que eu diria que é o embarque da inteligência artificial na vida de todas as pessoas. Não foi outra coisa senão isso que aconteceu com o ChatGPT. O ChatGPT, a gente teve lá, logo no primeiro dia do evento, ou foi no primeiro ou no segundo, agora acho que no segundo dia do evento, um dos fundadores da OpenAI, que é a empresa responsável pelo ChatGPT e pela DALL-E, né, que foi também uma ferramenta de inteligência artificial que trabalha com imagens, né, criando imagens, que foi o Greg Brockman. E esse cara, ele participou de uma sessão assim, super engraçada, digamos assim, e ele diz, olha, o ChatGPT, na verdade, ele não tem nada que seja que não existisse já há um bom tempo. O que ele tinha era uma interface, que ele tem, né? É uma interface muito fácil, uma forma muito intuitiva das pessoas se relacionarem com ele. Quem aqui não usa o WhatsApp? Quem aqui nunca usou um chat, um Messenger ou qualquer outra coisa? Então, ele se apresentava para nós, humanos comuns. Eu, pelo menos, sou uma humana bem humilde e eu diria assim, até serei sempre uma híbrida no ambiente da tecnologia, né? Eu nasci no século XX, eu fui para a aula de jornalismo. Espera aí, minha gente, porque eu acabei de derrubar um negócio aqui, desculpa. Eu fui para aula, eu aprendi jornalismo numa banca de escola em máquina de escrever na década de 80, então, assim, eu sou uma pessoa que fica tentando transitar, mas eu vou ser sempre uma estrangeira, né? Eu vou ter sempre sotaque híbrido nessa terra digital, porque eu não nasci nesse mundo, né? A forma como eu vou lidar vai ser sempre uma forma não nativa, por mais fluência que eu tenha, eu jamais serei nativa. Então, o que é que o ChatGPT fez? Entregou uma forma extremamente intuitiva, de fácil adesão, e aí ele conseguiu, em 2 meses, 100 milhões de usuários, que foi assim o que o TikTok levou 9 meses para chegar. Então, nunca houve um sistema, uma ferramenta que conseguisse uma quantidade de inscritos num tempo recorde como esse, e quanto mais gente tem lá conversando com aquele prompt, né, para usar a palavra que maravilhosamente Everton usou, e basicamente a gente está falando de prompt, quanto mais gente usa aquele prompt, mais gente vai estar treinando aquela inteligência artificial, que hoje ainda tem muita falha, que hoje ainda precisa ser checada, você não pode pegar aquelas informações da fé de ofício, mas que é um assombro que você faça perguntas e a máquina lhe responda da forma mais natural, como se do outro lado tivesse um ser humano. Então, o ChatGPT, como o próprio Greg disse, eu
tenho a melhor tecnologia do mundo. O que eu fiz foi uma interface simples que todo mundo entendeu o que é que tinha que fazer e se assombrou com o resultado. Então, de novembro para cá, eu acho que essa atenção exacerbada à inteligência artificial é porque, de repente, todo mundo viu que ela estava entre nós. Ela, há muito tempo que ela já era parte da nossa realidade. Eu até falei sobre isso na Web Summit. O que, para mim, como jornalista, o que para algumas pessoas parecia, poxa, que coisa incrível, IA generativa, que coisa legal conversar com a máquina, o que parecia ser uma coisa bem, como é que eu posso dizer? O que parecia ser uma grande novidade, na verdade, já está embarcado em zilhões de sistemas, né? Na Web Summit, mais de 500 startups, e era difícil você passar por uma mesa lá, conversar com um daqueles guris que estavam desenvolvendo alguma coisa que já não estivesse trabalhando com inteligência artificial há anos, né? Que já não tivesse aquilo embarcado em ferramentas que você fica pensando, poxa, porque eu não pensei nisso. Coisas simples, mas que fazem toda a diferença no dia a dia. I don't know, já falei. IA no trabalho, IA nas relações, falei um pouco sobre as relações. E com relação ao trabalho, eu acho que foi a Bruna que falou, que basicamente não adianta ficar imaginando se IA vai substituir o jornalista ou se IA vai substituir. Na verdade, o seu emprego você vai ser substituído por quem saiba usar a IA da forma mais assertiva, porque ela é realidade. Não adianta, eu vi que a Wired, por exemplo, há muito tempo que já tem até um protocolo que proíbe, é bem restritiva a autorização para uso de IA para fazer matéria e tudo mais. Só que, basicamente, sendo bem racional, bem realista, eu, pelo menos, não tenho nenhuma capacidade de saber hoje se um texto que um repórter meu que está lá no home office trabalhando foi escrito por ele, ou foi escrito pelo ChatGPT, ou Midjourney, ou quem quer que seja. Ser transparente e ser honesto com o que você está fazendo é uma premissa para que você trabalhe com jornalismo. Então, é extremamente importante que você deixe muito claro se aquilo que você está falando teve assistência ou não. Mas eu imagino que vai chegar um momento em que praticamente não vai ter nada sem assistência de IA. Né? Vai chegar... a gente usa uma ferramenta aqui, dentro do sistema, Jornal do Comércio, chamada Marfil, que faz 15 dias que eles simplesmente fizeram um novo onboarding mundial da ferramenta, porque eles incorporaram o IA em todas as funcionalidades da Marfil. Então, como é que eu vou saber se aquele card que foi produzido para a rede social, com base numa matéria, se aquele título foi dado por um IA ou se aquele título foi dado pelo meu repórter? Eu jamais vou saber, sendo muito honesto. Eu não tenho como saber, eu não tenho mais como... não tem mais como ser controlável esse grau de exposição que a indústria criativa, de uma maneira geral, está com relação à IA hoje. Pedir o melhor título, você acabou de fazer seu texto, você dizer, escreva um título para isso aí, com 70 caracteres e destaque a palavra-chave tal. Cara, ele vai fazer muito melhor que você, muito mais rápido. E eu não vou saber se foi você que fez o título da sua matéria ou se foi o ChatGPT. Então, eu acho que hoje ela está embarcada, quer a gente queira admitir ou não. A gente teve uma conversa, eu e Mirella, quando a gente voltou, a gente fez uma roda de conversa aqui na empresa com gente de vários setores. E uma coisa que geralmente, quando a gente fazia algum tipo de conversa desse tipo, era uma coisa mais restrita a nosso meio, que nós somos jornalistas, nós trabalhamos com a operação de mídia, e geralmente ficava... E aí eu fui no RH e disse, me ajude, porque eu não quero que vá só jornalista, só gente como a gente para essa sala. Eu quero que você diga ao pessoal da limpeza, diga aos vigilantes, diga ao pessoal do marketing, diga ao pessoal do comercial, que a gente quer conversar sobre uma série de coisas que a gente viu e trocar umas ideias. E foi ótimo, porque assim, eu fiquei super feliz, porque a sala era a sala mais
representativa de todas as instâncias dessa empresa que eu poderia supor, tanto que a gente repetiu de tarde para que quem tivesse largado pudesse fazer também. Foi bem legal. E, basicamente, já está entre nós, não tem muito como a gente impor muitos limites, porque eu acho que é uma realidade que já faz parte de toda a vida criativa. Eu só queria chamar, para não me alongar muito, porque eu vi que já são 15 horas, né, já estourou o nosso tempo, eu queria só falar um pouquinho da privacidade de dados. A palestra da Brittany Kaiser me impactou muito. Ela é aquela estrela daquele documentário Privacidade Hackeada, a mulher que denunciou o escândalo da Cambridge Analytica, e ela defende: dados são propriedade sua, eles têm que ser tratados como tal. No momento em que os legisladores entenderem que quem usa seu dado ou paga ou lhe dá alguma recompensa por ele, e se usar mal tem que obrigatoriamente indenizar por isso, esse asset vai ser finalmente respeitado. Ela diz: você não deixa sua casa aberta, com a luz acesa, e vai embora. Por que você faz isso com os seus dados? Por que você faz isso com as suas informações mais preciosas? Quem você é, por onde você anda, com quem você se relaciona, o que é que você faz quando está sozinho, você e seu celular? Por que isso você acha que não é um bem, não é uma propriedade? Então, e por fim, para concluir, fiquei muito impressionada como o cripto virou um termo quase proibido, né? A gente tinha, uma semana antes da South By, teve a quebra lá do banco, né? Do Vale do Silício, e aí estava meio assim, todo mundo, né, tinha já tido o caso da FTX, né, que também tinha tido todo um esquema denunciado e tudo mais, e uma semana antes a história do Banco do Vale do Silício. Então, cripto estava meio por baixo, né, se falando pouco e se falando meio que como algo, eu não diria proibido, mas assim, algo extremamente arriscado. Eu acho que é todo um setor, porque toda uma economia se gerou a partir dos criptoativos, né? Tanto a tecnologia blockchain, que já tem alguns anos que se popularizou, mas principalmente as criptomoedas, por conta dos escândalos recentes, que vai ter que se reinventar se quiser voltar a ter, digamos assim, eu não sei se a palavra é respeito, mas se quiser voltar a ter credibilidade no mercado financeiro. Eu acho que são algumas coisas que me impactaram. Obrigado, Maria. A gente aqui já está no avançado da hora, né? Já passou do nosso prazo. A conversa foi tão boa que a gente teve um pico de 33 pessoas e agora veio baixar para 31, então, ou seja, todo mundo ficou o tempo todo conectado. A gente tem uma pergunta aqui de Ana Patrícia Galvão, da AP Comunicação, que eu acho que a gente pode fechar. Quem quiser dos três convidados falar, fique à vontade, mas assim, uma respostinha curta para a gente poder finalizar o evento. Ela botou aqui: qual a análise com relação aos impactos na comunicação, na conexão das marcas com consumidores e novos negócios? Isso pensando em press, em PR, em marketing, influência, etc. Quem se habilita, e se todos quiserem falar também, fiquem à vontade, para a gente fechar aí uma Eu sugiro respostinha. Everton, não sei se vocês acham, mas é a pessoa. Nossa, uma pergunta bem desafiadora, né? Porque são muitas as reflexões, mas o que eu diria que a principal mensagem, olhando todo o debate, e como a Bruna e a Maria Luísa falaram, o humano é o resgate, né? Como que a gente resgata a essência do humano dentro da tecnologia? Como que a gente entende, usa a tecnologia como ferramenta e não como meio, como elemento principal, mas entender o que as pessoas esperam do dia a dia, do universo, e entrar nessa conversa por aí. Aí sim, você pode usar a tecnologia, você pode usar a inteligência artificial, pode usar a VR, pode usar
Eu até coloquei aqui metaverso, zoando, porque o metaverso era o boom e depois desapareceu, porque acho que tem muito a ver com isso, com esse lado humano de que as pessoas estão cansadas e buscam o contato real com o outro, né, ou com os outros. Uma das questões que mais me chamou a atenção nas outras edições, todos os debates relacionados à diversidade e inclusão, a impacto ambiental e a toda a questão que não é a tecnologia em si, estavam lá na Universidade do Texas, que é longe do Convention Center, que é tudo muito longe. E esse ano, uma coisa que aí eu pessoalmente fiquei muito impactado, um dos principais painéis eram as participantes do RuPaul's Drag Race. E falou muito do impacto do show do RuPaul's Drag Race, que deu voz a meninos e meninas que estavam isolados em suas casas, sem poder ser representados, sem poder ter representatividade, e um show como o RuPaul, esse acesso à tecnologia e esse lugar de poder usar a internet, as redes sociais, enfim, qualquer outro meio tecnológico para poder se ver representado é o caminho, assim, né? Então eu fiquei muito impactado, porque era um show isolado, um show que passava numa TV a cabo minúscula no interior dos Estados Unidos, e de repente, por conta das redes sociais e do caminho que a tecnologia permitiu que o conteúdo fizesse, se tornou um show global que deu voz para muitas pessoas que eram minorizadas e não se viam representadas, né? Então, temas que antes eram só tratados pela imprensa tradicional e que tinham um espaço limitado, hoje você dá voz para diversas outras causas, diversos outros lugares e que não podiam estar nesse debate. E eu acho que as marcas têm que entender isso, têm que entender onde estão essas conversas, quais são as conversas relevantes, que realmente fazem sentido para as suas audiências. A tecnologia é a tecnologia como um habilitador, né, Everton? Não como um fim. Acho que isso é importante. Agora, eu vou ser a chata aqui, que humano é o que vale, é o que é importante, é o que gera valor, mas, gente, a gente precisa aprender a trabalhar com esse bicho. A gente precisa aprender a fazer clipping, né? Assim, tudo que é manual, assim, a gente precisa melhorar o processo. A gente consegue utilizar aí para melhorar o clipping, para fazer criação de texto, para fazer criação de apresentação. E aí a gente vai melhorando, a gente dá um toque. Até porque quem trabalha com a AI já viu que ela mente às vezes, né? Eles não chamam de mentira, eles chamam de alucinações. Eu acho engraçado esse nome que dão. Chama alucinação. Então, se você não sabe o que é, a alucinação passa. Um exercício. Recomendo que todos vocês perguntem para o chat GPT quem são vocês. Eu fiz, quem é a Bruna Millet? Aí ela pergunta, eu não sou uma pessoa famosa, então ela não sabe quem é. Me dá uma dica. Aí, Bruna Millet trabalha com isso, tal. Ele cria um texto para mim, uma parte é verdade, uma parte não é. É a alucinação tá ali. E quem não conhece a Bruna acha que é tudo verdade. Mas você leva para terapia, né, Bruna? Exatamente. Mas assim, vídeo, a gente pode criar muito isso. A gente pode criar apresentações lindas, muito mais rápido. Então, eu acho que, inclusive, a barra vai subir em relação à exigência disso, porque qualquer menino da escola consegue fazer uma apresentação linda. Então, a gente precisa começar a fazer isso. Usem as ferramentas, não tenham medo disso, porque com medo ou sem medo, ela está chegando. Então, é melhor que vocês encarem. Todos nós. Bruna, aproveitando, surgiu uma pergunta aqui de Patrícia Natusca, que fala, perguntando se a IA vai aproximar ou reduzir as diferenças ou isolar mais ainda alguns. Na sua visão, o que é que você acha? Essa é a pergunta do milhão, Patrícia. Eu sou uma otimista, então eu vou dizer que ela vai ajudar a aproximar, né? Quando eu falei a questão da empatia, eu acho que ela ajuda, ela pode ajudar, depende de como a gente vai usar. E aí o humano que vai estar utilizando essa tecnologia vai ter que saber fazer isso. Vão ter casos que ela vai afastar mais ainda. Mas eu, como otimista, prefiro achar que e o espírito do South by é muito isso, né? As pessoas vão lá num espírito de como é que a gente vai fazer impacto positivo no mundo. E nós todos aqui podemos fazer esse impacto. Então, a gente que está aqui, tem certeza que vai tentar usar a tecnologia mais para aproximar. Maravilha. E, para fechar, surgiu mais uma pergunta aqui da Ana Patrícia Galvão, que acho que tem mais a ver com Maria Luísa. Ela pergunta assim, como você entende as relações entre fonte, sistema de comunicação e o fluxo da notícia?
o fazer comunicação e a conexão entre a sociedade diante do que você viu no South by. Complexo, hein? A gente, durante muito tempo, a gente foi talvez a principal voz a falar de notícia, né? Eu acho que Everton se referiu, isso foi passado. A gente viveu e ainda vive uma era em que os influencers ganharam uma enorme importância nessa intermediação, e a gente pode estar caminhando para uma era em que não faça mais nenhum sentido ser influencer, né? Porque quando você vê um algoritmo como o do TikTok, que é totalmente focado nos interesses e não nas pessoas, e que você é conduzido a partir daquilo que você gosta e não das pessoas de quem você gosta, né, você pode estar, de fato, vivendo o começo de uma nova era da forma de se comunicar com as pessoas, né? Marcas e seu público. Eu vou resgatar um pouco do que disse o Everton. Eu acho que é muito importante a conexão com o propósito. Não adianta você, marca X, tentar fingir o que você não é. Entenda qual é o seu propósito, entenda qual é a sua comunidade. Essa foi uma lição que se falou muito lá, né? Você muitas vezes nem sabe, mas já tem embaixadores da sua marca agindo em seu nome e você sequer os conhece. Então, tente entender quem são esses seus brand lovers, essas pessoas que já estão com você e que já meio que lhe ajudam nesse meio de campo, e tente se conectar com elas. Agora, não vale mentir, não vale fingir que você não vale porque você quer fazer um relatório de sustentabilidade no final do ano e botar aquilo como ação. Tem que ser uma coisa que tem que vir de forma natural dentro das suas bandeiras, né? Então, ache sua comunidade, ache suas bandeiras e você vai achar a sua comunidade. Conecte com ela e você vai conseguir falar. Qual o papel da mídia nisso? A mídia, ela é a mídia que eu falo, eu não estou falando de social media, eu estou falando da imprensa tradicional, que é da onde eu venho, né? Assim, é a minha origem, é onde eu estou até hoje, toda a minha história é muito... A gente virou meio um patinho feio durante um período muito importante, eu diria, mas eu acho que a gente tem uma característica: nós somos responsáveis, podemos ser responsabilizados e está no nosso DNA checar para ver se alguma coisa é verdade. Então, esse é o risco maior do uso indiscriminado da inteligência artificial por causa das alucinações. Tudo tem que ser checado, você tem que estar... na hora que você faz determinada publicação, você está dando fé de ofício, você está fazendo com que todas as pessoas... Não, isso eu acredito porque eu vi no Jornal do Comércio. Quantas e quantas vezes a gente não viu isso acontecer? Toda vez que tem um grande acidente, uma grande tragédia, a minha home tem um pico de acesso. Isso é o quê? São as pessoas querendo saber, será que é verdade que Gabriel Diniz morreu? E aí você tem um mega pico de audiência, tipo, se não deu no JC, se não saiu no portal N10 ainda, pode ser que não tenha acontecido. Então, na hora que saiu, geralmente a maioria das pessoas começa a dar fé de ofício. Então, qual é o nicho que nós, imprensa tradicional, trabalhamos e pretendemos trabalhar? A gente é responsável pelo que a gente faz, a gente checa as informações. E a gente erra também. Quando a gente erra, você pode nos responsabilizar pelo erro, você pode pedir um direito de resposta, e como veículo de imprensa, nós temos obrigação, até legal, de dar resposta. Então, acho que isso é que nos diferencia de um universo assim, completamente maluco de publicações que você tem para todo lado, onde muita gente você não sabe nem de onde é que aquilo veio, quem escreveu, para onde vai, para onde veio. Então, no nosso caso, nós trabalhamos nesse nicho da informação que é checada, da informação responsável e da informação que a qualquer momento você sabe quem produziu, quem é responsável por aquilo, quem, no final das contas, pode ser acionado se nada der certo. Perfeito. Obrigado, Maria, mais uma vez aí. Everton, quer contribuir? Não, eu só queria contribuir tanto com a Bruna como que a Maria falou. Eu acho que eu sou, assim como a Mariana, sua Suna, sou um realista
esperançoso. Não sou nem otimista nem pessimista. Eu sou um realista de que tudo isso que está acontecendo, todas as mudanças, elas demandam uma mobilização grande e nós, como comunicólogos, relações públicas, jornalistas, publicitários, a gente tem um papel essencial de entender as tecnologias, como a Bruna disse, e não excluir nada, nenhuma experiência, nem dos jovens que estão surgindo, nem a experiência da imprensa tradicional, que tem o compromisso e tem a ciência de produzir informação com credibilidade. Todo mundo tem que sentar na mesa e encontrar alternativas para regular, porque se não tiver regulação, vira terra de ninguém e aí vira uma grande confusão, né? Então, a regulação precisa acontecer com um debate entre todas as partes envolvidas, né? E nós, como comunicólogos que entendemos todos os públicos e todas as audiências, a gente pode facilitar essa conversa, né? No final do dia, uma boa conversa resolve grande parte dos impactos e conflitos. E obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, aí, falar com todo mundo. Valeu, Everton, obrigado. Acho que agora a gente encerra aqui. Queria agora agradecer mais uma vez todo mundo, assim, a audiência está permanente, a conversa foi boa, fluiu super bem. Esse é o evento, o conteúdo do evento fez jus ao nome do evento, né, do Insight. Então, todo mundo está aqui com muitas ideias, muitas coisas para pensar. Foi muito bom ter a presença dessas três visões, que são complementares e ajudam a gente quem não foi para o evento, entender um pouquinho, um pedacinho do que foi. Sheila, você quer finalizar aí? Você como nossa diretora. Só para oficializar o fim, né? Como eu diria, o desfecho, né? Porque esse assunto não vai se encerrar, né? A gente só pegou aqui um pedaço do fluxo dessa discussão que está aí, continua, né? No Web Summit e nas nossas vidas diárias aí, lidando com a tecnologia, com a criatividade, com o humano. Eu queria agradecer a nossa audiência também, as pessoas que estiveram aqui conosco hoje, na sexta-feira, né? Aqui em São Paulo, ensolarada, não sei como está em Pernambuco. Também aos nossos convidados, né? A Maria Luísa, a Bruna, o Everton, que assim também compartilharam conosco um encantamento, né? Eu acho que todos vocês falaram assim com essa motivação e eu acho que isso mas não deixaram de colocar as questões críticas, vamos dizer assim, do evento e de tudo que foi colocado lá e que vocês viram. E agradecer também ao Newton, né? E ao GT de Inovação, por pensar em compartilhar esse conhecimento e essas visões com as outras associadas, né, representantes de outras agências associadas da Abracom e com o público, porque esse foi um evento aberto e nós vamos disponibilizá-lo. Então, muito obrigada, uma boa tarde a todos, todas e todos, e vamos continuando, né, firmes e fortes. Valeu, pessoal. Obrigada, valeu demais. Obrigado, gente. Obrigada. Foi um prazer essas feras aqui, Maria Luísa, Everton, Sheila, Newton. Obrigada, gente. Gente, vamos fazer uma foto? Será que dá tempo? O pessoal já está abandonando. Bora. Isso. Quem puder abrir a câmera aí. A Cris pode fazer a foto? Cadê Cris? Estou aqui, só um minutinho, por favor. O pessoal já sextou, gente. Todo mundo com uma cerveja na mão. Por aí. Falta tanto para eu sextar. Fez a foto? Alguém vai abrir a latinha, a gente fala com a Era água. só um minutinho, o Pegou a computador Tati? travou. Conseguiu? Espera aí, tá abrindo. Vou relaxar o Carregando. sorriso, Cris. Agora vai. Espera só um minutinho. Tem gente abrindo a câmera ainda. Quando for para sorrir, você avisa. Se a gente ficar assim, ó. Pode sorrir, Faz pode assim. sorrir. Tá gravando. Gente, espera só um pouquinho com o computador.
Pronto. Beleza. Então é isso, pessoal. Um bom fim de semana para vocês. Obrigado. Bom fim, Obrigada, até Valeu, mais. pessoal. Um abraço. também. Obrigado aí a todo mundo. Até Tá, mais. obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.